a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 17 de outubro de 2020, sábado, o Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 12, versículos do 8 ao 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos na leitura da Léxio Divina de hoje que o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem, onde Jesus diz para os seus amigos, seus discípulos, não terem medo daquele que mata o corpo e não pode fazer nada mais além disso, e também Jesus dizendo que Deus cuida dos pardais e que nós somos mais valiosos que os pardais, por isso Deus cuida muito mais de nós. E no Evangelho de hoje, vimos então que Jesus vão dizer a todos os discípulos que estão ali, seus amigos que estão ali, que eles precisam dar testemunho do Filho do Homem, testemunho do próprio Jesus, para que Jesus possa então dar testemunho deles diante dos anjos de Deus, diante do próprio Deus. Mas que todo aquele que renegar o Filho do Homem, renegar Jesus, negar a fé, então o Filho do Homem, Jesus, também vai negar estas pessoas diante dos anjos de Deus. E todo aquele que pecar contra Jesus, o Filho do Homem, será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este não terá perdão. E continua dizendo: quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados, às autoridades, para falar sobre o que está acontecendo, quem você é, falar sobre Jesus, responder alguma coisa, não fiqueis preocupados como se defender, o que dizer, como dizer, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Vimos aqui então que Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles não podem temer todas essas pessoas, como eu disse, que é a continuação do Evangelho de ontem, e que eles não podem negar Jesus, não podem negar a sua fé, não podem negar a Deus por causa dos homens ou por causa das situações, mas ao contrário, aí sim que deve testemunhar o amor de Deus, que deve testemunhar aquilo que Deus é e o que eles são, e não pode ter medo e vergonha, porque é o próprio Espírito Santo de Deus quem vai dizer as coisas através deles. Então, podemos fazer essa reflexão, essa meditação, trazendo para nós esta leitura, o Evangelho de hoje. O que essa leitura tem a ver conosco? Jesus está dizendo para nós, então, irmãos, que nós não podemos ter medo, vergonha de falar de Jesus para as pessoas, de ser de Deus, de ser de Jesus e de falar isso para as pessoas e testemunhar isso para as pessoas, testemunhar o amor de Deus para as pessoas, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que sejamos julgados, odiados, mesmo que sejamos oprimidos, não devemos temer essas pessoas que podem matar apenas o corpo e não podem fazer mais nada além disso, mas devemos testemunhar a Jesus, porque se não testemunharmos o amor de Deus por nós, se não testemunharmos Jesus, então Jesus também vai nos renegar.
Por isso, os mártires, né, eles não negaram a sua fé diante dos opressores que queriam obrigá-los a negar a sua fé. Eles não negaram a sua fé, preferiram morrer, porque eles não podem fazer nada mais além disso. Mas então a vida lhes será garantida, a vida eterna. É disso que Jesus está dizendo. E é o Espírito Santo que é capaz de colocar as palavras em nós, é o Espírito Santo que vai nos dar força e coragem para mantermos em pé diante dessas adversidades, diante dessas situações de perseguições. É o Espírito Santo que vai nos inspirar as palavras e o modo de dizer essas palavras para poder defender a nossa fé, defender a Deus e promover o reino dos céus e também promover a conversão destes pecadores. Sobre o pecado do Espírito Santo, que está escrito que não tem perdão, se nós olharmos no rodapé da nossa Bíblia, a Bíblia da Ave Maria, lá pede para a gente ir lá em São Mateus, capítulo 12, versículo 31, no rodapé, que vai explicar um pouco melhor. Está dizendo, a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste em atribuir, né, ao Espírito Santo por maldade, porque todo pecado exige a consciência, né? Então eu preciso saber que aquilo é pecado e mesmo assim eu fazer aquilo. Então, por maldade, eu atribuir ao Espírito Santo coisas que são do espírito mau ou atribuir ao Espírito mau coisas que são do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo de Deus. Nisso consiste o pecado contra o Espírito Santo. Então podemos nos perguntar, será que estamos negando Jesus ou não? Diante das adversidades, diante das tribulações, ou na nossa vida no dia a dia, na roda dos amigos lá, será que estamos negando Jesus ao contribuir com as pornografias, de repente, que estão sendo ditas naquele grupo? Será que estou negando Jesus ao contribuir com as mentiras, com as fofocas? Será que estou negando Jesus ao dizer, ao concordar que toda religião é boa, que todas as coisas são boas? Ou estou defendendo a minha fé? Ou estou saindo dessas conversas frívolas? Ou estou dizendo que não são boas essas conversas frívolas e que não queremos participar? Será que estamos atribuindo, dando a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens e a Satanás o que é de Satanás? Ou estamos confundindo e invertendo essas coisas por maldade? Nessa terceira etapa da Lexio Divina, a oração, podemos pedir perdão a Deus, reconhecendo as nossas falhas, porque quantas vezes negamos Jesus, porque quantas vezes não testemunhamos o amor de Deus com a nossa vida, não com as nossas palavras simplesmente, porque lembrando que Jesus estava dizendo para os fariseus da sua hipocrisia, e no Evangelho de ontem Jesus nos pede para não deixarmos que esse fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, cresça dentro de nós. Então estamos testemunhando com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas atitudes no dia a dia, diante das pessoas, diante das tribulações, das dificuldades, diante das autoridades, o amor de Deus por nós e de que somos de Deus. O que estamos fazendo? Peçamos a Deus a graça então do Espírito Santo, que tem como função de nos convencer da verdade, de nos impulsionar, de nos dar força, coragem, ousadia para viver esta verdade, de ter as palavras certas, o jeito certo de falar de Deus, de defender a Deus e de mostrar a nossa fé. Peçamos a Deus então a unção do Espírito Santo dele para continuarmos firmes. Pedimos a Deus o dom da fortaleza para continuarmos firmes diante das adversidades em nossa vida. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.